E assim tem nos orientado a espiritualidade com grande frequência, para que sejamos dedicados à nossa evolução. E quando se fala dedicar-se à evolução, se refere à evolução da sua natureza espiritual. Significa que a sua essência, a sua natureza deva alcançar o mais alto grau possível das energias que se possam alcançar. Ou seja, não há limites para se alcançar, porque as energias sempre poderão ser alcançadas, porque nessa escalada você alcança uma faixa dimensional pela sua vibração. Na seguinte, você alcança mais outra e assim sucessivamente. Então, digo a vocês que não há limite para um espírito se evoluir. E assim, nos diz a espiritualidade que a gente não se atrase nesse processo. E a preocupação maior, quando se fala não se atrasar no processo de evolução, nos remete ao pensamento de que temos um objetivo mínimo a ser alcançado. Você deve estar dentro de uma condição vibratória elevada, dentro de um estado de consciência elevado, onde as situações ao seu redor, se não estiver no nível da sua programação de evolução, não devam ser tocadas mentalmente, emocionalmente e emocionalmente por você mesmo. O que isso significa? Que significa que temos que ter o cuidado primeiramente com o nosso ser espiritual, a dignidade espiritual, a integridade espiritual, a evolução da consciência espiritual. E aí, em segundo passo, aquilo que pertence ao lado externo do nosso ser. E aí você vai dar as prioridades nesse lado externo, de acordo com aquilo que não lhe prejudique e não lhe traga fardos para a sua natureza espiritual. E assim a espiritualidade nos coloca dentro de um objetivo maior, dentro das batalhas que se lutam no universo, para que a gente esteja atento a essa batalha interna, onde devemos buscar nos proteger, assim colocando melhor, contra aquilo que possa ser situações de perda, de passos para trás, de regressão. O cuidado maior é que você se projeta para frente numa grande conquista. Quando se atrasa as suas conexões nesse ponto maior que deve ser feito com frequência, você se conecta naquilo que está dentro do seu meio energético, pela mente e pela emoção. Aí você está adiante, aquela conexão que você conquistou adiante, você se desgarra dela, se desconecta dela, para se agregar a outra que você se conectou numa parte mais baixa. Isso é que é o passo para trás no mundo espiritual. Isso é que é a regressão. Por isso que nós temos que ter para com nós mesmos a razão em tudo. A razão para com o nosso próprio espírito. O que podemos viver? O que é digno para o meu espírito? O que é importante para meu ser? Porque eu tenho que me libertar dessa situação por onde passo. Eu tenho que libertar meu espírito dessas camadas inferiores. Eu tenho que libertar meu espírito das faixas mentais da ignorância. Eu tenho que libertar meu espírito de tudo aquilo que seja motivo de vergonha e atraso quando se chega em um ponto maior de luz. Assim, dentro dessa compreensão, nós voltamos sempre para a atenção nos alertada novamente pela espiritualidade maior. Tenham atenção com seus processos de evolução, porque quando chega a passos adiantados, o cuidado deve ser maior, porque a busca mental pela energia que você representa também se torna maior. E você não se deve levar pelo pensamento de que eu estou colaborando com outro sobre a consequência do prejuízo da sua conquista anterior. Ou seja, você tem que ajudar o outro desde que a sua conquista espiritual não seja prejudicada. Você auxilia com o instrumento espiritual que você tem, não doando mais daquilo que você pode doar. Por quê? Porque você desgarra da sua conquista e anexa um fardo do outro à sua situação. E quando você vai adiante, aquele fardo se torna um peso e você gasta tempos para se desgarrar desse fardo. E aí se gasta gerações, encarnações. Então, esse é o grande alerta da espiritualidade maior. Viver com a sabedoria do que se vale, de fato, tocar mentalmente. O que se vale, de fato, você fazer. E assim, lembre, dedicar-se à espiritualidade, dedicar-se ao seu espírito, várias vezes ao dia. Porque se deixar somente para um momento do dia, quando você for, você vai encontrar um pouco de dificuldade. Porque você agregou energias ao seu conjunto magnético. E para se desagregar desse conjunto se torna mais difícil.
Assim, quando se faz várias vezes ao dia, você vai se limpando, vai se desapegando, vai se desagregando de fontes mentais que te ligaram de alguma forma. Quando falamos isso, nos referimos ao seguinte: nós somos energias. O universo é uma energia em vários teores vibracionais. E o propósito do nosso ser energético, nosso espírito, nossa essência espiritual, é desagregar das energias mais baixas e alcançar vibrações mais altas. Essa é a sabedoria do espírito. E à medida que se agrega essa energia mais alta, o seu poder de conhecimento, o seu poder de avanço se torna maior, porque a sua inteligência também se torna potencializada. É a inteligência do próprio espírito. E vamos aprender a viver com essa inteligência que está no nosso ser e que não chega na sua totalidade à nossa consciência humana, à nossa natureza humana. Mas nós sabemos fazer a leitura, e todos vocês já sabem, do que é divino, do que é sagrado para você. E agora você já sabe também fazer a própria crítica. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O que me é útil, o que me vale fazer e não fazer. E às vezes, permitimos passos para trás para vivermos alegrias terrenas que não devam ser mais vividas. Então, tenhamos esse cuidado. Essas palavras não são minhas, são ditas a mim. E aqui eu repito. Temos esse cuidado e avançarmos com sabedoria nessa grande conquista que estamos alcançando a cada dia. A energia que vocês vivem e que sentem já responde o grau de evolução que vocês já alcançaram. Graças a Deus. Agradeço pela oportunidade que aqui tivemos.